Alô, Brasil do Agro e dos Negócios. Estamos iniciando o 13º episódio do podcast Agro e Negócios, aqui em Jataí, no sudoeste goiano. Hoje é quarta-feira, dia 29 de setembro. E o tema hoje é o Congresso C2 Agro, Congresso Centro-Oeste do Agronegócio. Estamos, mais uma vez, abrindo essa janela para a classe empresarial, rural e urbana, para conversarmos sobre as potencialidades do sudoeste goiano, a importância do agronegócio no contexto socioeconômico também do nosso município, da região e do Brasil. Conosco nessa grande jornada pelo agro e pelos negócios, o doutor Leonardo Macchione, advogado tributarista do agro, a Bruck Soluções de Energia, Casa Carlone, 55 anos de clientes satisfeitos, Soluflex Ferramentas, Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas e Cicobi Coprem Cooperativa de Crédito. Mais uma vez é um grande prazer comunicar com vocês e trazer informações que geram valor para o homem do campo e também para o empresário urbano. Nosso convidado hoje é o Leider Rodrigues Nunes, diretor da Faculdade FGI e também CEO do Instituto Inova Mais, gentilmente atendendo o convite aqui do Agronegócios, participando conosco desse podcast de quarta-feira, 28 de setembro. Leider, é um prazer recebê-lo, seja bem-vindo a Jataí, bem-vindo ao nosso estúdio. Vamos aproveitar esse tempo aqui e difundir informações que certamente serão de bom grado para a nossa comunidade. Prazer estar aqui, eu cumprimento todos os ouvintes e sempre que precisar nós estamos à disposição. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a FGI, antes da gente entrar no nosso tema propriamente dito. Apresente para nós, para quem está nos acompanhando, a Faculdade FGI, Leider, por favor. A Faculdade FGI é uma instituição educacional credenciada ao MEC, né? É a faculdade particular mais antiga de Jataí. Uhum. Antigamente ela tinha o nome de FAJA, né? Depois nós adquirimos ela em 2018 e assumimos ela de fato dia 1º de janeiro de 2019. Certo. De lá para cá a gente fez várias alterações, corpo docente, né? Pedimos cursos EAD. Hoje nós temos um credenciamento presencial EAD, Jataí Sport Educação, né? Rio Verde tem um polo da FGI, que é polo certo. Da Faculdade de Jataí. Recentemente nós fomos credenciados com o curso de Direito, com o melhor conceito, né? O curso com conceito 4 em Jataí, já estamos na segunda turma. E nós temos hoje na FGI os cursos de Administração, Contabilidade, Gestão Comercial, Gestão em Segurança Pública e Direito. Certo. A faculdade mantém a estrutura física aqui em Jataí? Mantém a estrutura física aqui em Jataí. É o mesmo Jataí. local da antiga FAJA ou não? Mesmo local. Mesmo local. O prédio passou por muita reforma, né? Foi muito atualizado. Nós estamos hoje, o conceito da FGI é um conceito muito diferente das instituições tradicionais. Para você ter uma noção, a FGI está entre as 6 melhores empresas de tecnologia e educação do Brasil. Um ranking da Anshan, da Câmara de Comércio Americana, certo. Com mais de 1.500 empresas, um concurso feito com mais de 1.500 empresas, chamado Anshan Arena. Nós estamos na semifinal do Anshan Arena, entre as 60 melhores empresas de tecnologia do Brasil, e dessas 60, classificado entre as 6 melhores empresas de educação, ranking desse ano. Certo. Agora, como se chega numa situação privilegiada como essa, em uma faculdade, não me entenda mal, pequena, pouco conhecida, entre aspas, assim, mas que até perante a sociedade não tem aquela vitrine tão grande. Olha, Jataí, FGI, as próprias pessoas daqui, às vezes a gente conversando com um com o outro, eu não tinha conhecimento, me perdoa, até da transformação, FAJA, FGI e tal. Como é que vocês conseguem chegar lá, não tendo assim essa vitrine, sendo redundante já nessa questão de realmente mostrar que a FGI tem uma referência para Jataí, Leider? Primeiro, porque parte da operação da Inova Mais, que é a mantenedora da FGI, porque uma faculdade é uma concessão pública, então essa certo. Concessão pública é feita para uma empresa. A gente viu agora há pouco tempo aí algumas consequências jurídicas aí com outra instituição de Jataí, em que a mantenedora, aquela empresa que administra, de alguma forma foi penalizada. Então, as instituições de ensino, elas têm uma empresa que administra. Quando você muda a administração de um negócio, as transformações acontecem, vem um dono novo, com outro perfil, e o que aconteceu na antiga FAJA, que hoje é a Faculdade FGI, foi isso. A FGI tem um conceito de startup de educação. Então, nós temos parceria com o Google, com o Saraiva, nós fomos a primeira empresa do Brasil a ter um curso de Direito aprovado com biblioteca 100% digital. Certo. Agora nós fomos a primeira instituição, a Saraiva entrou em contato com a gente, para ser a primeira empresa do Brasil a fornecer o VADME com digital, toda a legislação. Então, o aluno entra no direito da Faculdade FGI, no curso de Direito, ele não compra um livro, é papel zero. Presencial.
Nós só temos o direito ainda é presencial, o MEC só liberou presencial até hoje. Não existe direito digital ainda. Certo. Se alguma faculdade estiver trabalhando, está trabalhando com liminar, né? Ok. Mas imagina o seguinte, um curso de direito que o maior custo do aluno era praticamente livro, investimento em livro, quando ele terminava o curso estava obsoleto, hoje ele entra na FGI, não compra nenhum livro e tem uma biblioteca de mais de 10 mil livros à sua disposição durante o curso todo. Terminou o curso, ele vai para o mercado sem aquele monte de livro obsoleto. Né? Então, com isso, com essa postura da FGI de trazer cada vez mais tecnologia para o negócio, a gente afastou dessa gestão tradicional. E quando você pega gosto pela tecnologia e pelos processos de inovação, a coisa vai fluir. Sem dúvida, vai fluindo. Né? Aliás, nós temos aqui uma realidade bem presente, que é o agronegócio. Obviamente que outros tantos setores econômicos, sociais, profissionais liberais, orbitam todo esse que é a nossa mola mestra da nossa economia, vamos assim dizer. Como que é hoje? Você coloca na condição de concorrente, né, de concorrência, melhor dizendo, ou são situações que se completam? Nós temos aqui um grande polo educacional voltado para o agro, ciências agrárias e tudo mais, né, uma predileção num primeiro momento de quem já é filho de produtor ou quem está no agro e optar por uma faculdade dessa natureza, e no outro lado nós temos direito, nós temos administração, que são super procurados também, mas que de repente vê um mercado de trabalho um pouco saturado. Como é que você analisaria essa questão, Leide? Talvez eu não tenha citado, nós temos o curso de gestão do agronegócio, tecnólogo de 3 anos. Do agronegócio, tá, okay. E nós somos uma das 3, não é eu que estou falando, você pode pesquisar aí na internet, lá a faculdade FGI é uma das maiores do agronegócio, vai sair várias matérias em UOL, R7. A FGI é uma das 3 principais empresas de pós-graduação no agronegócio. Por isso que a FGI é mal entendida em Jataí. Certo. Jataí é 20% do negócio. Jataí é 20% do negócio. Os outros 80% do negócio são pós-graduações comercializadas e geridas por Goiânia. MBAs, pós-graduações e principalmente na área do agronegócio. Pra você ter uma noção, a FGI hoje tem gestão do agronegócio em pós-graduação, gestão estratégica do agronegócio em pós-graduação. Fomos a primeira instituição, nós criamos o curso de contabilidade do agronegócio. Não existia nenhuma especialização do Brasil em contabilidade do agronegócio. Nós criamos a primeira. Pioneira. Né? Então, hoje é o maior curso de contabilidade do agronegócio do Brasil. Outras instituições aí criaram algumas coisas e não conseguem comercializar porque a linguagem do agro é própria. Temos um MBA em Direito do Agronegócio. Temos uma pós-graduação para pecuaristas, chama MBA em Gestão da Pecuária de Corte, para propriedade de pecuária de corte. Interessantíssimo, né? Criamos a primeira pós-graduação agora totalmente online para gestão de confinamento e nutrição de bovinos. Certo. Então, onde você vai aprender toda a gestão de um confinamento e a parte nutricional. E a parte nutricional você aprende desde do bovino a pasto até o confinamento. Você aprende ali a trabalhar com sistemas para parametrizar rações, componentes e tal. É claro que demanda nós temos. E a procura está acontecendo? A procura está acontecendo. Tá? Para você ter uma noção, a FGI dobra de tamanho todo ano, mesmo na pandemia. Quando a pandemia veio, nós fizemos uma parceria com o Google. O Google tinha uma série de ferramentas para educação à distância. E nós abraçamos o Google, trouxemos o Google para dentro do nosso negócio. Hoje nós temos, o aluno entra na FGI, ele recebe um e-mail do Google, fulano, ponto, ciclano, primeiro nome, último sobrenome, @faculdadefgi.online. Quando ele acessa esse e-mail, ele tem disponível para ele o Word do Google, o PowerPoint do Google, o Excel do Google, certo? Uma série de ferramentas que ele não precisa nem ter, ele não precisa ter Microsoft mais, esquece. Então ali ele vai poder abrir um Word, abrir um Excel, fazer um PowerPoint, sabe? Tudo isso dentro das ferramentas do Google. E o nosso professor consegue entrar ao vivo para até 250 pessoas num formato semelhante ao presencial. Então, nós atendemos o Brasil inteiro hoje com pós-graduação. Quem é o corpo docente hoje da FGI? Corpo docente de Jataí são os professores de Jataí. Né? Nas pós-graduações, nós temos professor do Brasil inteiro. Rio Grande do Sul, São Paulo. Só que, assim, a gente tem que imaginar que grande parte do nosso corpo docente ainda é de goianos, certo? Porque o Goiás é muito forte no agronegócio. Tem uma realidade bastante distinta de outras regiões do país, né? Nós temos essa peculiaridade, né? Exatamente. Quando a gente olha os nossos alunos,
a gente vê que basicamente os nossos alunos estão no centro-norte do Brasil, que é onde o agronegócio acontece, né? Então, desde Luiz Eduardo Magalhães até Vilhena, em Rondônia, passando por Mato Grosso, nós temos a grande quantidade de alunos nossos no agronegócio aqui, porque é justamente isso. O agronegócio do Sul é diferente do agronegócio do Centro-Oeste. Certo. Bom, a gente tem esse polo de formação, né, de agrônomos, de veterinários e tal, e aí entra o caso, como o senhor colocou, de uma especialização, de uma MBA e tal. Por que fazer um curso de pós-graduação ou uma MBA? Né, ou como escolher uma pós-graduação que realmente vai agregar conhecimento, consequentemente fará desse profissional um destaque na sua área de atuação, Leider? As pessoas elas não estão percebendo que o mundo é mais digital. Né? E isso tem consequências para a vida profissional, tem consequências para a nossa... Eu falo assim, a gente tem que olhar a vida, a carreira e o negócio. Se eu sou um empresário, eu tenho que estar conectado com esse mundo cada vez mais digital, senão minha empresa não vai para frente. Ela não vai crescer e provavelmente ela não vai existir dentro de 2, 3 anos. Né? Quando eu falo de carreira, eu tenho que ter o meu currículo atrativo para os recursos humanos. Se as contratações acontecem cada vez de forma mais digital, o que acontece hoje? O cara entra na Cato, ele entra lá nessas empresas que fornecem o serviço de recolocação, ou envia por e-mail para a empresa um currículo. Certo? Ou chega na empresa e entrega fisicamente, que é cada vez menos eficiente. Né? Então ele vai lá e entrega um currículo. Primeira análise do recursos humanos é currículo. Ele vai olhar lá e fala assim, fulano tem uma especialização, Beltrano não. Uhum. Deixa o Beltrano, esse aqui é melhor. Se eu não conseguir ninguém aqui, eu vou lá. Mas eu não pago a mesma coisa. Agora, entendeu? Nós temos uma característica hoje, quando se fala em análise de currículo, por exemplo, né, empresas do agro. Né, hoje eles vão contratar um profissional específico para a área, um agrônomo. Mas, dado essa dinamicidade no mercado, a gente observa que, às vezes, não é tão importante essa formação dele de agrônomo como um cara que saca muito, que tem um feeling muito especial no mercado de vendas, porque o agrônomo hoje ele é um vendedor da empresa também. Então, nós temos esses diferenciais, o mercado extremamente competitivo. Né? A pessoa também tem que ter toda essa desenvoltura, não basta ter apenas ou tão somente aquele conhecimento da sua área específica, se não tiver mas também nada que outros agregue alguma coisa no outro setor. A gente fala de soft skills, né? E de hard skills, é quando você tem competências que estão lá no seu currículo e competências adjacentes, certo, que não estão no currículo, né, mas que são competências que você tem, a sua habilidade social, a sua capacidade de vender. Às vezes você não fez um curso de vendas, não está lá no seu currículo. Mas se colocar você na área comercial, você dá um show. Certo. Certo. Então essas habilidades elas não aparecem no currículo. Agora o que está acontecendo? É assim, por exemplo, recursos humanos. Se eu sou uma empresa do agro, vendo produtos agropecuários, a tendência é que eu contrate veterinários e agrônomos e zootecnistas, dependendo da minha área, né? Se eu sou uma empresa mais de veterinária, eu vou... Perfeito. Agora, quando eu não tenho esses profissionais disponíveis, eu vou contratar outros profissionais. Por quê? Os produtos estão ficando cada vez mais técnicos, entendeu? Quanto mais evolui-se os produtos, mais a gente tem a necessidade de técnicos vendendo. Porque uma apresentação mais correta, justamente. É mais fácil ensinar um veterinário a vender, um agrônomo a vender, um zootecnista a vender, do que eu ensinar um vendedor em um profissional da área. Do que transformar um vendedor em um veterinário, um zootecnista em um agrônomo. Certo. Não estou falando em transformar de fato. O conhecimento empírico, né? Não substitui de maneira alguma formação. Né? Exatamente. Dá para um vendedor tradicional, imagina um cara que está no comércio e vendendo, sei lá, tecido. Está numa loja de tecido, vende ali tecido e tal. Eu trago esse cara, o cara é um baita vendedor. Ele tem essa competência. Mas ele não é do agro. Eu trago ele para o agronegócio e falo assim, agora você vai aprender digamos assim, a receitar o que é livre, né, o que não precisa de prescrição do veterinário, receitar alguns produtos aqui para algumas situações. Olha, se a vaca tiver... O que é vaca? Como é que é? Né, que tipo de doença é essa? Então, é muito difícil. Então, o agronegócio, ele está migrando, porque existe um problema. As pessoas falam assim, não precisa de diploma. Há no mercado uma valorização muito mais de outras características que não estão descritas nos diplomas. Isso não é verdade, certo? As empresas que vendem curso livre, elas colocam isso como se você fosse lá e fizesse um curso de coaching e ficasse milionário
em detrimento da sua formação acadêmica. Nós ainda temos uma característica bem interiorana e tal, mas de maneira alguma substitui. Não substitui. Então é ponto. Se eu tenho uma vaga para agrônomo, essa vaga é para agrônomo. Precisa de receituário, conhecimento agronômico e tal. Vaga para veterinário é veterinário. Agora, existem outras vagas que eu posso abrir mão disso, certo? E aí as empresas optam por isso. O que acontece é que está tendo uma migração dessas vagas que são mais livres para vagas mais específicas, porque há uma necessidade da venda técnica, principalmente no agronegócio. Os problemas do agronegócio são complexos, né? Os problemas agronômicos... Popularmente falando, eu não posso ser um profissional meia boca na minha empresa, né? De maneira alguma. Porque ele vai estar, além de tudo, representando a minha empresa, meu cartão de visitas lá no campo. Se você tem, por exemplo, imagina o seguinte, você é um produtor, você tem lá 1.000 hectares. 1.000 hectares hoje colhe 70 mil sacos de soja. Aproximadamente. Né? 70 mil sacos de soja aí a R$150, não estou falando que é o preço de cotação de hoje, R$150 nós estamos falando de 10 milhões e meio, né, de faturamento. 10 milhões de faturamento. Você tem um fornecedor que tem um time agronômico bacana, técnico, que vai lá dar o apoio agronômico, faz prescrições, olha e consegue observar problemas ali que estão impactando na sua produtividade. Você tem um outro fornecedor que não tem nada disso. Os vendedores não são técnicos, é o cara que vai lá, só pega empresa. Qual é o tipo de empresa que vai crescer mais no mercado? É o que vai ter uma venda técnica, um apoio a essa produção e a produtividade, a ampliação de produção e produtividade, ou quem está preocupado só em vender ali e conseguir uma margenzinha e não está nem preocupado com o time que está atendendo? É um diferencial, sem dúvidas, né? Entendeu? E nesse contexto, pegando um gancho até, o Leider, como que a FGI vê esses profissionais de hoje, profissionais dessa área, do agro, por exemplo, recém-formados, estão chegando ao mercado de trabalho, num mercado tão dinâmico, um mercado, como tu colocaste há pouco, corretamente, que não permite erro, vamos assim dizer. Nós temos, para isso existem as pós-graduações, as especializações elas vêm e elas são cada vez mais necessárias. Imagina o seguinte, o mercado agronômico ele é como a medicina antigamente. Antigamente, se você olhar a medicina 30 anos atrás, a gente só tinha clínico geral. Aí tinha alguns médicos que eram melhor num tipo de doença, outros que eram melhor em outro, né? Os médicos acabavam indo assim para um tipo de atendimento, mas isso não exigia-se especialização há 30 anos atrás na medicina. Hoje existem as especializações. Se você está com dor de cabeça, você vai no neurologista. Claro. Né? Tem muita gente que não vai em clínico geral de jeito nenhum, porque ele fala assim, não estou com isso, eu já vou no médico específico, eu não preciso... Né? Então, esse profissional hoje, que ele é especialista, ele tem uma valorização no mercado, as consultas são mais caras e tal. No mercado, no agronegócio, está acontecendo isso. Então, quando a gente fala assim, você tem um problema lá na sua fazenda de imposto de renda do produtor, você tem um problema na sua fazenda você precisa lá, por exemplo, né, morre o proprietário de uma propriedade e há uma necessidade de divisão dos bens e você precisa de uma auditoria, né? Você quer estabelecer uma holding. Então, nesse momento, a gente prepara os profissionais de contabilidade para entender o agronegócio. Aí o agronegócio, você olha o agronegócio, um cara que faz a contabilidade do supermercado X pode atuar no agronegócio. Não. Hipótese nenhuma. Porque o imposto de renda do produtor rural é diferente. Claro. Certo? Às vezes o supermercado é PJ, muitos proprietários de 1.000 hectares são pessoa física ainda. Livro caixa de produtor rural, as obrigações acessórias são completamente diferentes. A legislação trabalhista do agronegócio é completamente diferente. Se não tiver o conhecimento do agronegócio, vai errar muito. E nós estamos errando agora numa época em que o e-social já alcança o agronegócio, que é Sim. Né? Os livros... é o nosso tema de sexta-feira, que é o e-social. O livro caixa do produtor rural já é uma digital aí. Tudo digital, então isso aí pega o produtor. O governo amarrou o agronegócio de uma forma que ele precisa de um contador específico. A mesma coisa com os advogados. Né? Hoje o produtor rural ele tem a necessidades específicas e o advogado tradicional, muitas vezes ele não conhece o agronegócio. Agora existem algumas pessoas que vivenciam mais o agronegócio, estudam mais o agronegócio. Só que você imagina o seguinte, eu sou produtor, eu preciso escolher um profissional. Sim. Nós estamos caminhando para o momento em que ele vai perguntar, falar assim, você é especialista? E para ser especialista você tem que ter uma pós-graduação, certo? Se você se declara especialista por vivência, isso hoje é ilegal. Até um profissional, quando ele se coloca na condição de especialista, ele está se autovalorizando também. Exatamente. Eu pego uma causa aí tributária do agro, por exemplo. Eu não sou um especialista nessa área.
meu valor de mercado vai ser X. Agora, se me contrato como especialista na área específica, obviamente que o meu valor de mercado vai ser maior. Né? E a sua capacidade de resolver o problema também. Sabe? Né? Celeridade que a gente quer hoje. Exatamente. Também, então, né? Não cometer erros, até porque a Receita dá de olho em tudo hoje aí. Então, a legislação ambiental ela muda todo dia. Se você não dia. tem um advogado que é especialista realmente em agronegócio, que tem um conhecimento de legislação ambiental, pode errar em muita coisa. Então, a necessidade de especialização ela está em todas as áreas e está chegando cada vez, e esse, digamos assim, esse torniquete está apertando cada vez mais. Né? Muito bem. Estamos conversando com o Leider Rodrigues Nunes, diretor da Faculdade FGI, CEO do Instituto Inova Mais, nessa edição de quarta-feira, aqui do podcast Agronegócio. Nós estamos no prédio do CCAJ, que é o Centro Comercial do Agronegócio, aqui em Jataí. Bom, o agro move a economia do nosso país e com um modelo inovador de acesso ao mercado, a Fênix faz parte desse movimento como a maior e mais estruturada força de gerenciamento de compras agrícolas do Brasil. Há mais de 18 anos no mercado, a Fênix conta hoje com 6 unidades nos estados de Goiás, Tocantins e o Mato Grosso e gerencia a maior área plantada do Brasil em 135 municípios. Também atua na compra de seguros, na captação de crédito e outras áreas como fertilizante, nutrição de plantas, diesel e administra toda a logística de entrega também. Conheça a Fênix, gerenciamento de compras agrícolas, saiba mais no site fenixempresas.com.br. E a Casa Carlone está com 55 anos aqui em Jataí, trazendo inovação e tecnologia para você ter o melhor para o seu mercado, o seu açougue, o seu bar, itens de refrigeração e demais itens para utensílios que o amigo empresário necessita tanto no campo quanto na cidade. A Casa Carlone é representante Estil para Jataí região, está aqui na Goiás, 1684, telefone 3631-6040, né, com a equipe do Danilo Carlone. Muito bem, a gente retoma aqui o nosso bate-papo com o Leider, né, da Faculdade FGI, do Instituto Inova Mais, que traz a Jataí o C2 Congresso, né, do Agro, que vai acontecer agora no mês de outubro. C2 Agro, Congresso Centro-Oeste do Agronegócio, né, em termos são discutidos, obviamente, aqui em termos de Brasil também, mas dentro da nossa realidade aqui em Jataí. O Leider, qual o intuito do Congresso, né, sendo até redundante na pergunta, e por que da escolha, né, de Jataí? Bom, porque a faculdade nossa em Jataí, a gente quer privilegiar, né, Jataí. E outra questão é a seguinte, como que uma cidade, né, como que a nossa região, que é uma região movida pelo agronegócio, tem congressos, palestras, feiras, eventos, de uma série de coisas, e não tratamos do tema agronegócio. Nós temos que cuidar do tema agronegócio, divulgar o tema agronegócio, porque hoje existem muitas forças contrárias ao agronegócio. Inclusive políticas, né? De todo lado. O agronegócio é atacado de todo lado. E o agronegócio ainda não é organizado, né? Ele não se organizou para se defender. Estruturalmente ou institucionalmente? Estruturalmente e institucionalmente. Nós temos o primeiro painel lá, um dos primeiros painéis, falando sobre o papel das instituições no agronegócio. Certo. Né? Então, por exemplo, qual é a pauta do agronegócio? Como que o agronegócio consegue mobilizar as instituições brasileiras que podem dar apoio? Certo. Vamos pensar de forma clara assim. Como que o agronegócio acessa essas instituições? Eu até fiz uma pergunta nesse sentido, e já conecto com a sua primeira explanação, institucionalmente falando, como é o posicionamento dessas estruturas sociais no crescimento do agro brasileiro? Na sua visão, da FGI e do profissional Leider, elas estão de acordo com a grandeza da atividade do agro no Brasil ou elas deixam a desejar? Leider? O Brasil não conhece o agronegócio, não entende o agronegócio. Nós temos muita gente que nasceu em capital, vive em capital. Você quer um exemplo? Eu estive numa praia no Brasil e meus filhos queriam comer milho. Certo. Cheguei no carrinho de milho lá, tá, o cara tirando milho, né? Era uma moça, a moça tirando milho, e cortando aquele milho, eu virei para ela e perguntei, você já viu uma plantação de milho? Ela olhou para mim e falou assim, não. Nordeste? São Paulo. São Paulo. Interior de São Paulo. Não. É que nem aquela história da pamonha, a menina que abriu a pamonha e contaram para ela que o invólucro daquela pamonha era feito de milho, ela perguntou como que o Inmetro permitia aquilo. Então, um abismo gigantesco aí nesse sentido da informação. Né? Isso. Então, nós temos hoje, tudo que se fala contra o agronegócio, para essas pessoas, é verdade.
Porque o agronegócio não se defende, o agronegócio não se organiza como instituição para se defender. E nós estamos olhando assim, ó, por exemplo, os produtores de soja se organizaram, a ProSoja é muito organizada. Fortíssima. Né, fortíssima. A pecuária, os pecuaristas têm um pouco de dificuldade em se organizar, mas tem os sindicatos rurais que dão um apoio muito grande, né? Onde a gente vai, a gente tem sindicatos, né, estruturas ali, mas eles ainda não conversam para representar o agronegócio, entendeu isso? Porque o agronegócio ele é muito amplo. Se a gente imaginar hoje que o agronegócio, sem o agronegócio brasileiro forte, nós temos que começar a importar comida, começar a importar madeira, começar a importar borracha. E aí vem outra questão, importar de quem se nós somos o maior fornecedor. Então aí você tem uma necessidade de importação, uma dependência de fornecimento externo, e essa dependência de fornecimento externo, ela vai acontecer da mesma forma que acontecem as exportações brasileiras. Bom, líder, a gente falava aqui sobre essa questão da dependência de importação ou não, isso acontece sazonalmente, ou devido a alguma frustração mercadológica e tal, climática, né? Vamos imaginar o Brasil numa situação onde tem uma derrocada aí de produção, uma safra que não seja tão boa, e aí a gente entra nesse vértice de depender de outros países que não é nada bom, né? Por enquanto estamos ainda nessa condição de protagonista, né, de fornecedor de alimento e de outras matérias-primas também. Mas estamos em um mercado totalmente globalizado, né, que dependendo do que aconteça lá do outro lado do mundo, temos agora o caso da Ucrânia e Rússia, por exemplo, que interfere diretamente no mercado, preço de petróleo, de outras commodities e tal, então a gente fica em uma situação ora confortável, ora de apreensão. Isso atinge o agro diretamente, né? Eu tenho falado desde o começo do ano, eu trabalhei muito tempo com estratégias empresariais. Certo. Hoje eu estou, né, basicamente aí dentro da gestão da Inova Mais e da Faculdade FGI. Isso toma todo o meu tempo, eu praticamente não presto serviço hoje de apoio à estratégia empresarial de outros negócios, só do nosso mesmo. Então, eu imagino o seguinte, o agronegócio brasileiro ele é responsável por 20%, 25% da demanda mundial de alimentos. Certo. Então, nós estamos olhando um país que explora uma pequena parte do seu território e tem condição de suprir grande parte da demanda mundial. A Ucrânia, ela representava algo em torno de 20% do que o Brasil é em termos de produção de alimentos mundial. Nem tinha o conhecimento da sua importância ou existência. Né? Exatamente. Né? Então, ela tinha uma importância um pouco maior no trigo, né? E um pouco menor em outros grãos e outras commodities agropecuárias. Se a gente olhar um colapso lá, já está sendo capaz de provocar fome na Europa. As pessoas pensam, né, que não está havendo fome na Europa, mas está havendo inflação de alimentos que está fazendo com que as pessoas reduzam a quantidade de comida, o consumo e a qualidade do que come. Né? Certo, e agora vem o gás aí que vai fazer falta e o inverno rigoroso e outro grande problema. Né? E você tem um outro fator, inflação de alimento e inflação de energia. Então a energia na Europa aumentou 5 vezes, 500%. Você imagina assim, você paga hoje na sua casa R$500 de energia. Vai pagar 2.000. Do dia para a noite você passa a pagar 2.500. 2.500, né? Certo. Isso, no seu orçamento, você vai ter que suprimir algumas coisas. Vai ter que optar. Ou até mesmo diminuir o consumo de energia. Né? Então, imagina o quanto essa inflação da energia impactou a renda, né, a renda da família europeia, e além disso, alimentos mais que dobraram na Europa. Então, a Europa está com vários problemas que nós não somos capazes de resolver no curto prazo e que não vão ser mais resolvidos no curto prazo. Nós já estamos olhando num horizonte de 2, 3, 4, 5 anos para se corrigir isso. E aí a gente observa uma falta gigantesca de políticas públicas específicas, um apoio governamental maior do que há hoje, um plano safra que deveria ser muito mais consistente do que esse que a gente tem hoje, que atende de certa maneira, e do outro lado também, né, dessa inércia, dessa falta de políticas públicas, né, que são tímidas, são acanhadas, nós temos também representantes que se dizem representantes do agro, mas que só fazem discurso na época da campanha e depois somem. Nós temos aí 260 e poucos, salvo engano, integrantes da frente parlamentar no Senado e na Câmara, né? São 39 senadores, 240 e poucos deputados, salvo engano, mas a gente não nota essa representatividade efetiva, né?
Então, tudo isso acaba que abala essa estrutura que o agro quase que nem tem. E é aquele ponto que a gente tocou, né, anteriormente, que é bom a gente reforçar, o agronegócio é desorganizado. Nós estamos tendo... na questão do representante. Exatamente, nós estamos tendo algumas organizações por setor, os produtores de soja, produtores de pecuária, produtores de confinamento, né? Estamos tendo algumas organizações, um pouco mais de organização por setor, mas o agronegócio em si não é representado. Nós não temos uma entidade representativa forte do agronegócio brasileiro, que representa desde o madeireiro até o produtor de soja. Tá? Porque se a gente deixa de produzir, né, a gente pensa assim, não podemos misturar o produtor de soja com o madeireiro. Por que não? Se a gente deixar de produzir, se a gente deixar de produzir madeira, e eu não estou falando de desmatar de forma inconsequente, mas de produzir madeira de forma sustentável, nossa indústria moveleira acaba. O que não se entende no Brasil, e as pessoas, quem vive do agronegócio, não o nosso produtor, né? Mas o Brasil não entende o agronegócio. Não conhece o agronegócio. Alguém chega lá no supermercado, compra uma caixa de leite e imagina que aquilo foi feito por uma máquina. A gente tem falado. Eles não entendem que tem uma vaca, que essa vaca um dia foi um bezerro, que esse bezerro um dia teve no ventre de uma mãe, que essa mãe teve uma nutrição, uma genética apurada aí por anos, décadas, né, para se chegar onde chegou. Que a evolução do agronegócio ela é lenta, porque ela é em grande parte biológica e não tecnológica. E nós temos muitos fatores aí de restrição para um avanço alto, né, muito rápido na área biológica. Então, o que a gente tem que olhar hoje é o agronegócio e começar a falar sobre o agro. Aliás, o nosso intuito, né, o principal, quando a gente resolveu criar esse canal, né, juntamente com o Guilherme, é justamente mesmo que nesse trabalho formiguinha, mas que hoje nós estamos na rede mundial de computadores, temos um alcance aí gigantesco, né, basta criar essa visibilidade. Então a gente observa aí, justamente naquilo que o Leider colocou, um desconhecimento do agro, de um lado. De um outro lado, nós temos uma mídia que é contra o agro, que prega desinformação, né, que vende uma informação errada, falsa, sem embasamento, sem conhecimento. E a gente procura, então, trazer pessoas como vocês, que estão inseridas no agro, que vestem a camisa do agro, que sabem da importância do agro, para falar as realidades do agro e mostrar a essa sociedade o que realmente é o agronegócio brasileiro, que ele representa para nós. Né? Você falou uma coisa interessante, né? Você pega, por exemplo, algumas grandes emissoras do Brasil. Elas destroem o agronegócio o tempo inteiro, e aí, na hora que estão destruindo o agronegócio lá no Jornal das 8, no intervalo tem lá, compre da empresa fulana de tal, lança a semente e tal. O agronegócio nutre os seus algozes. É estranho isso, porque a gente não vê isso em outros setores da economia, mais organizados. Então, a primeira coisa que o agronegócio tem que fazer é o seguinte, esse canal não é comprometido conosco. Essa mídia, ela não é comprometida com a gente. Mas tem alcance, não esquece. Vamos favorecer quem é comprometido com o agronegócio de verdade. Não adianta você falar que agro é tech, agro é pop, agro é tudo, e depois, na hora do Jornal das 8, você destrói o agronegócio, você faz as pessoas pensarem errado sobre o agronegócio. Aqui é um exemplo. 2002, eu era gerente de uma empresa de produto agropecuário. Trabalhava com agricultura e também pecuária, produtos para agricultura e pecuária. Eu vi na eleição de 2000, na posse do presidente de 2002, tá? Não vou falar quem, não há necessidade, só pesquisar lá no Google quem era o presidente que assumiu em 2002. Assumiu um presidente. Em 2004, eu estava no Vale do Araguaia, em Mato Grosso, eu era responsável pela área de Barra do Garças da Primavera, né, e subindo até o Pará, então a última cidade era Vila Rica. E ali a gente começou a ver carros da Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho, né? Chegava numa propriedade rural e falava assim, o que esse pessoal acampado é? Estão fazendo uma cerca, estão roçando um pasto. Você está preso, trabalho escravo, sua fazenda está indisponível para venda, você não pode sair, vender, e nós vamos te processar, acabar com você. Fizeram uma lista negra, onde JBS, as grandes empresas, não podiam sequer comprar de produtores que estavam nessa lista negra, certo? E quando você ia na propriedade, eram produtores que a porta da fazenda estava aberta, não tinha trabalho escravo, não tinha nada. Ou seja, venderam uma coisa, ninguém chegou para esses produtores e falaram assim, dentro de 3 anos, 4 anos, 5 anos,
você tem que organizar, porque nós não vamos aceitar mais isso. Você tem esse tempo para se organizar. Não, mas esse é um governo que desde o início colocou contra o agronegócio, você coloca hoje, é o governo do PT, o senhor não fala, mas eu tenho a liberdade de falar, e nós temos uma ingerência gigantesca nesse sentido aí, por uma questão puramente ideológica, eu entendo, e muitas pessoas assim entendem também, porque se eu tenho, vamos supor, eu sou o governo, eu sou esquerda, mas, pô, vem cá, quem que está sustentando a economia do meu país? Se é que eu tenho interesse em manter a economia do meu país lá em cima, aquecida, com visibilidade, exportando, crescendo e tal, é o agro? Pô, eu teria que privilegiar o agro, mas muito pelo contrário, eu tento destruir o agronegócio. Exatamente. Então, quando você olha o PIB brasileiro, quando você olha o PIB brasileiro, 70% do PIB brasileiro é serviço. Certo? Aí vem transporte, né? 24% comércio e tal. O agro é uma pequena fração, se a gente olhar um quarto da economia. Eu acho que é 24%. É menos. Menos. Depois eu vou pegar os números certinho, mas é menos. Então é uma parte menor da economia. E o restante é indústria. Então indústria, agronegócio e serviço. Quando você pega indústria, serviço e indústria, a gente está falando de quase 80% do PIB, certo? O agronegócio, se você olhar o agronegócio separadamente, não em toda a cadeia, porque quem movimenta a área de serviço, se você olhar hoje a área de serviço do Brasil, o agronegócio, o produtor rural, ele está na cadeia do agronegócio. Ele é o agronegócio em si. Ele é o agro. Mas o caminhoneiro que vai lá carregar é do setor de serviços. Mas está ligado ao agro. Se você destrói o agro, você destrói o setor de serviços. Você, praticamente hoje, o setor de serviços do Brasil, eu vi um levantamento há pouco tempo atrás, que mais de 50% do setor de serviços do Brasil é mantido diretamente pelo agronegócio. Não estou falando indiretamente, não. Eu estou falando diretamente. Certo. Tá? Até eu puxei aqui, me permita, Leider, desempenhos parciais da economia brasileira do agro, estima-se que a participação do setor do agro no PIB total em 2022 possa chegar a 25,5%, um pouco abaixo dos 27,5% do ano passado. Então, 25%, os outros 75% são indústria e serviço, né? Indústria e serviço. Então, quando a gente olha isso, nós estamos olhando o seguinte, é um setor que ele representa, teoricamente, 25% da economia. Se eu rebaixar, se eu quebrar 50% do agronegócio brasileiro, vai dar que impacto? A gente, teoricamente, recuperaria isso. Mas a cadeia do agronegócio, ela tem uma cauda muito longa. Se você imaginar... Ela geraria um efeito dominó que derrubaria todas as outras cadeias. Exatamente. Quando o cara da indústria de pneus não defende o agronegócio, ele esquece o produtor de látex, o plantador de seringueira, que sem esse produtor de látex, se aquela área for transformada em área APP, em área permanente, se a gente não deixar mais cultivar ali naquela área, voltar a reflorestar, ele não vai ter borracha. Ele vai importar borracha de onde? Vai importar comida de onde? Vai importar madeira de onde? Né? Então, o agronegócio hoje, e não só nós estamos conversando sobre isso aqui, mas a Organização Mundial do Comércio, a própria Organização Mundial do Comércio reconhece o Brasil e pede para o Brasil aumentar a produção. E nós temos dois caminhos para aumentar a produção. Certo. Aumento da produtividade. Verticalização da produção ou exatamente. Expansão ou nós vamos horizontalizar, né? Aumentar a área, ou nós vamos verticalizar. Então, verticalizar tem como você horizontalizar sem desmatar. A gente pega, por exemplo, uma pecuária extensiva, transforma ela numa pecuária mais intensiva e as áreas que sobraram, que foram remanescentes dessa intensificação, você planta soja ou cana, né? Agora, nós temos algumas outras questões que não são discutidas. Esses dias eu estava conversando com um representante da OAB justamente sobre isso. Nós temos coisas no Brasil que não são discutidas para proteção e preservação do meio ambiente. Isso aqui é uma coisa interessante. Hoje, quando a gente exporta soja para a China, no grão de soja nós levamos proteína. Ali, se a gente quebrar aquele grãozinho de soja, né, prensar ele e aquecer ele, nós vamos tirar óleo e nós vamos tirar farelo. DDG, proteína, farelo. Proteína, DDG vem lá do milho, né, mas ali farelo de soja e óleo de soja, certo? Óleo bruto no início, depois você pode refinar. Então, óleo de soja e farelo de soja. E 12% de água. Então, nós estamos exportando água potável. Vamos deixar essa água aqui?
vamos favorecer a exportação de proteína e vamos pegar 100% do nosso óleo de soja e vamos transformar ele em diesel, elevar de 10% do biodiesel no diesel para 30%, no S5, que não afeta os motores dos nossos veículos, e vamos fazer isso em Jataí? Para quanto iria o diesel em Jataí? Agora, como fazer isso tornar atrativo para o produtor? Né? Então, tornar isso atrativo para o produtor é o governo começar a olhar isso e criar incentivos para a exportação de proteína. Tá? Não é diminuir os incentivos que tem hoje, porque a exportação de soja hoje ela tem algumas isenções. Né? Então, você tem que isentar a exportação de produto industrializado. É a gente ter incentivos para a exportação de proteína e não de soja grão. Certo. Incentivo para a exportação de DDG, que pode entrar aí parcialmente na alimentação de bovinos. Né? E até tem um mercado interno bastante consumidor. Né? Consumidor, mas estava tendo excesso de oferta há pouco tempo. Porque você tem restrição lá no DDG, tá? Farelo de soja, farelo de soja tem demanda gigantesca. E uma coisa interessante, né? Porque eu sou do tempo em que o farelo de soja, a proteína, custava mais do que energia. Farelo de soja era mais caro do que uma tonelada de farelo de soja, era mais caro do que uma tonelada de óleo. E essa curva está se invertendo, por quê? Porque o óleo está tendo uma valorização muito grande em virtude das demandas, né, do aumento da demanda de biodiesel e do aumento das demandas de consumo humano também. A gente tem consumido cada vez mais fritura. Então essas coisas estão movendo. E a gente tem hoje uma proteína que é a proteína mais barata do mundo. E nós estamos exportando grão. Chega o grão lá na China, o que a China faz? Ela esmaga esse grão, tira farelo, tira óleo e usa. Transforma. Só que nós podemos melhorar o meio ambiente como? Diminuindo 10% do consumo de combustível fóssil nos nossos caminhões e tratores. Quanto que isso representa em diminuição da emissão de carbono? Entendeu? Agora querem reduzir a área plantada, querem combater o... Não. O agronegócio é parceiro da redução da emissão de carbono. Mas por quê? Porque quem tem o poder de legislar ou de decidir, ou até de caneta, vamos assim dizer, não tem o conhecimento real do que é o agro e dessas políticas que deveriam ser implementadas e não são. Às vezes o cara assume um cargo lá, ou alguém fala para ele que é assim, ou ele vai no achismo e acaba tomando uma decisão colegiada, às vezes até entram em um acordo lá e criam restrições, criam regras que não condizem com aquela realidade, né, do que o agro precisa hoje. Se você imaginar o seguinte, a esquerda se organizou muito mais do que a direita no Brasil. Né? E entre as pautas da esquerda, a gente tem as pautas progressistas e o ambientalismo. O ambientalismo é uma pauta que ela se disfarça de uma melhoria no meio ambiente para combater o agronegócio brasileiro. Financiado por interesses internacionais para combater o agronegócio brasileiro. Combater o agro, justamente. Certo. Então, quando você olha quem são os inimigos do agronegócio brasileiro no mundo, primeiro, Estados Unidos, porque ele é um concorrente direto. Se a gente pegar as exportações americanas, tirando algumas da área de tecnologia, vai sobrar o quê? Sobra milho, soja, né? E produtos derivados do agronegócio, que é forte para a economia americana também. Se você pega na Europa, a França, que é uma inimiga do agronegócio brasileiro. Então, o que eles fazem? Colocam ONGs aqui dentro para minar o agronegócio, para implodir o agronegócio. Aliás, o Brasil tem uma enxurrada de ONGs, né? Exatamente. Deus, né? Mantidas por organizações internacionais. Sim. E essas ONGs são muito bem organizadas e representadas. Então, o agronegócio brasileiro sofre ataque de todo lado. E se ele não se organizar, não como produtor de soja, produtor de boi, produtor de madeira, de seringueira, não. Um agro único. Agronegócio. Parece que começa a ser plantada uma semente, você se referiu à ProSoja, a gente conversou com o presidente da ProSoja Goiás dias atrás aqui, né, o Joel Raganin, né, tratamos com produtores que têm uma atuação direta no Sindicato Rural de Jataí, na ProSoja Goiás, na ProSoja Brasil. Então a gente vê que aos poucos começa a se notar um movimento de organização de uma maneira mais ampla, né, de uma maneira mais unida, porque realmente se o produtor tiver a federação dele olhando só para a questão da soja, o pecuarista cria uma outra vertente lá de liderança apenas para a pecuária. Acaba que um puxa para um lado, o outro puxa para o outro e aí não adianta. E aí vem essas ONGs aí, organizações internacionais totalmente estruturadas, já com ações que tem um norte, né, que seja para a destruição ou não do agronegócio em si, a gente vê que essa luta ela é desigual, porque o agro justamente não é organizado.
Exatamente. O agro não é organizado. Não é organizado em termos de agronegócio. Em termos de agronegócio, é claro. É o que você citou. A ProSoja é um exemplo que deveria ser seguido pelo agronegócio em si. Então, essas demandas setoriais, elas estão minando a capacidade de se organizar em termos maiores, né? Como o agronegócio brasileiro. Nesse contexto aí? Como você vê a CNA? CNA? Não hoje, se a gente imaginar o seguinte, né? Quando a gente vem lá de sistemas S, né, de verba pública irrigando ali, de alguma forma, os cofres dessas instituições, a gestão dessas instituições, ela perde um pouco da representatividade de fato de quem está lá na ponta trabalhando. Ela se distancia de quem está lá na ponta trabalhando. Então, se você... Acaba desacreditado. Exatamente. Se você olhar, por exemplo, vamos num ponto, vamos olhar aqui Jataí. Quem atua mais em Jataí hoje para defender o comércio? O CDL? A CIG? Né? Ou o Sistema S? Local, é claro. Sem dúvida alguma. Se você pega a confederação dos CDLs do Brasil, né, essa confederação ela tem muito mais representatividade sobre o comércio que o Sistema S. O Sistema S ele foi criado, inclusive financiado por parte da folha de pagamento das empresas, ou tributação direta sobre a folha de pagamento, para nutrir as empresas do agronegócio, as empresas do comércio, da área de serviço, da indústria, com educação, para que a gente pudesse ter uma educação melhor, gratuita ali na ponta, gratuita entre aspas, né? Você paga e depois você recebe de volta, é um tributo. Só que essa representatividade em termos de defesa do setor, ela não tem acontecido. Você quer? Eu vou citar uma coisa que ela deve ser feita, me permita até, por quem realmente está vivendo o problema em si, porque eu vou está te falar, inserido dentro do agro. Exatamente, eu vou te falar uma coisa assim, eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi a defesa que fizeram o Sistema S ao comércio quando ele foi fechado? Eu não recordo nenhuma ação. Inércia total. Então é uma organização que tinha poder para defender o setor e não defendeu. Meramente arrecadatório. E não defendeu, certo? Nós tivemos o governo do estado de Goiás, fechou borracharias, oficinas. Essa foi uma vergonha que certo? aconteceu. Na colheita de soja em 2020. Certo? E 2021 fechou de novo. 2021 fechou de novo na época de colheita. Só que aí teve um cuidadozinho para deixar ali algumas coisas abertas e tal, né? Agora, em 2020, nós tivemos perda de safra, né? Alimento prontinho para a boca do povo, foi perdido no campo por irresponsabilidade do governo. Quem defendeu? E quantos que saíram da atividade? Quem defendeu? Pequenos produtores. Quem defendeu? Ninguém. Eu vi a voz da ProSoja, né? Tentando negociar e tudo. Sistema S totalmente inerte. Políticos aí cuidando só do seu curral eleitoral ali, olha lá. Uma visitinha aqui, outra ali, né, totalmente inertes também. Então a gente realmente... E nós tivemos uma nota do Sandro Mabel à época, que era um dos representantes, né, do Sistema S, favorável. E depois ele desconversou e tudo. Então, quando você olha essa situação, o agronegócio tem que se organizar de forma privada. Eu acho que nós temos que começar a pensar em nos distanciar do governo. Ser mais independentes. Para que você tenha poder de pressão sobre o governo. Quem depende do governo não tem poder de pressão sobre o governo. Até porque nós conversamos aqui anteontem, falamos sobre o impacto econômico do resultado das eleições no agro e a visão do produtor, o posicionamento do agro em relação às eleições agora do próximo domingo, e justamente falamos dessa falta de comprometimento de quem se colocava como representante do agro e quem já ocupou cargos importantes, como Blairo Maggi, por exemplo, em Mato Grosso, Nery Geller, inclusive com o impedimento de concorrer às eleições deste ano, pessoas que estão no agro, mas que ideologicamente, né, nem tanto ideologicamente, mas que por interesses financeiros se voltam contra aqueles que os lá colocaram, né? Então a gente vê, infelizmente, acontecer isso. Eu vejo a esquerda, ela é um canto de sereia. E tem ainda quem cai nele. Ele é um canto de sereia, tem gente que cai nele ainda. Então é muito lindo eu me associar ao Leonardo DiCaprio, né, e combater o agronegócio brasileiro. Ninguém fala que nós tivemos uma redução recorde no número de queimadas em relação a 2021. A mídia não falou isso.
Parabéns, agronegócio, porque quando queima é responsabilidade do agronegócio. Quando não queima, né? O Caio Coppola até uma questão hoje de... um áudio dele, o Caio Coppola falou justamente sobre isso hoje, pegou os números dos focos de incêndio no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França e tal, e colocou, gente, aonde vocês estão vendo isso? Exatamente. Não, agora então, pega fogo no capim aqui no Brasil. E o ser humano que está lá em São Paulo, né, que está nos grandes centros, ele não entende que para o agronegócio o fogo é inimigo. Eu participei de quantas brigadas de incêndio ali na região do Xingu, lá que é uma região, né, que a gente fala do arco do desmatamento. Sim, ali, né, e aí a gente já está na área de transição para a Amazônia ou na Amazônia Legal, já estamos na Amazônia Legal, produtores ali com brigadas de incêndio, com até mesmo na época com voos semanais de avião e tal, para identificar focos de incêndio e lá combater. Porque se queimar o capim, não tem o que o gado comer. Se você tem um plantio direto ali há 5, 10 anos, aquela camada, né, de proteção de solo, toda a biologia do solo que você recuperou, queimou, acabou. Sem falar que algumas seguradoras nem sequer fazem o seguro porque você deixa de ter uma condição de plantio direto e volta ao plantio convencional. Entendeu? Não é interessante para o agronegócio a queimada, de maneira não. Alguma. Agora, olha a irracionalidade do governo que nós deixamos acontecer. O agronegócio deixou acontecer. Você tem a licença para desmatar uma área, certo? Você tem que preservar uma parte da sua área, mas você tem uma licença para desmatar. Você não pode vender madeira. Então, muitas vezes, no passado, hoje isso praticamente não acontece mais, muitas vezes no passado, o desmatamento legal, ele era feito e você tinha que queimar a madeira. Justamente. Certo? A gente queimava peroba, a gente queimava jatobá, a gente queimava ipê. Não é porque o fazendeiro era ruim, é porque a legislação é burra. Permitia. A legislação é burra. Certo? Então, se eu estou deixando você desmatar, eu vou autorizar você a vender essa madeira da área que você desmatou. É uma venda legal. Claro. Certo? E pronto. Agregaria e ponto. valor. E ponto. Produtor, só que... E ponto. Não tem o que se reclamar disso. Infelizmente não havia não há até hoje. Visão. Né, não há até hoje. Mas sabe que hoje não se desmata como era desmatado antigamente. Não se desmata como era desmatado antigamente. Mas até hoje você não tem condição de fazer um desmatamento e a comercialização, né, da madeira de forma adequada. Certo? Então, esse ponto, nós temos que ter representatividade do agronegócio, porque senão as pautas ambientalistas sufocam o crescimento do negócio e até a manutenção. Justamente. A gente vai voltar a falar sobre isso em outra oportunidade, o assunto é muito interessante, tem muita coisa para falar. Antes da gente entrar na questão do Congresso propriamente dito, eu gostaria de dar uma outra pincelada na questão também a gente falou muito de ensino superior, de pós-graduação, de formação profissional e tal, e também eu levantei essa bola aqui na segunda-feira, quando a gente falava das políticas públicas, e recordei do nosso tempo de escola, né? Não que o senhor tem uma idade já tão avançada, mas do nosso tempo, Organização Social e Política Brasileira, o SPB, Ciências Agrárias, a gente tinha tudo isso na escola, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, e hoje as crianças que aí estão, que o senhor se referiu, que tem criança que acha que o leite é fabricado dentro da caixinha, mesmo que não conhece absolutamente nada do agro, falta um pouco de atenção também a essa criança, esse adolescente, que vai ser o adulto logo ali na frente já, e que vai ver o agro de uma maneira totalmente distorcida. Acho que teria condição do Brasil fazer isso ainda, Leida? Nós temos 2 problemas na educação muito graves. Muito graves. Nós precisamos de uma reforma na língua portuguesa, porque você não pode estudar 20 anos e não saber a língua portuguesa de forma completa, né? Digamos assim. Você tem doutores, PhDs aí que têm dificuldade com português. Eu escrevi já 3 livros e eu vou te falar um negócio. Nós precisamos de 3 correções ortográficas iniciais. Um livro, para ele ficar pronto sem erro ortográfico, ele precisa de 8 revisões ortográficas. Certo. E você tem discussões sobre as revisões. No meu ponto de vista é isso, é aquilo, é aquilo outro. Então os próprios especialistas na língua portuguesa eles divergem. Então a língua portuguesa ela é uma língua complexa. Nós chegamos ao absurdo acho que teve até um projeto aí, depois ele não avançou, mas querendo colocar a nossa linguagem, né, o nosso dialeto, vamos assim dizer, que o cidadão, se ele falar da maneira que o outro entenda, aquilo seria correto. Olha que absurdo isso. A gente só vai deixar de ser colônia o dia que a gente tiver independência da língua. Nós não podemos falar português, nós temos que falar língua brasileira. E simplificar algumas coisas. Por exemplo, por quê? Por que emendado, desemendado, por que emendado com acento, por quê? Então, a nossa língua ela é burra na questão contextual. Você pega a língua, o inglês,
né? Mais direto, né, professor? Você tem a visão contextual, ou seja, esse porquê aqui significa isso, porque eu li e eu entendi. Eu não preciso de porquê com acento, sem acento, porque dependendo de onde ele estiver na frase, ele vai ser entendido, porque a língua é para isso. E a outra questão é a questão da interferência do Paulo Freire nos 16 anos né, de educação que nós tivemos. Mesmo a educação. Aí você tem uma parte que já é natural da educação tomada para aprender a língua, isso vai ser exaustivamente feito ao longo da vida até morrer, e não vai saber falar e escrever corretamente, principalmente escrever, né? A língua escrita ela é mais complexa. E você tem a questão da geração Paulo Freire, que tirou dos currículos escolares OSPB, tirou dos currículos escolares Moral e Cívica, tirou dos currículos escolares qualquer coisa que fazia alusão ao agronegócio. Né? Então a gente não entende... Os valores pátrios... os valores pátrios. Você forma um aluno do 2º grau e envia ele para a faculdade, ele não sabe escrever bem, não sabe falar bem, ele não sabe... como as instituições brasileiras funcionam, ele sequer sabe o que é o agronegócio, certo? E esse ser humano ele vai se formar em contabilidade, em direito, né? E quando ele se forma, ele fala assim, ó, tá bom, eu venho para Jataí, eu vou ser advogado, contador, aí tem um fazendeiro ali, mas eu não vi isso, porque o currículo das instituições de ensino, eu falo para olhar. Você vai colocar o seu filho na escola de direito, de contabilidade, lá para fazer uma faculdade, olha a grade, fala assim, peraí, não tem sequer contabilidade do agronegócio na grade dessa faculdade? Num município que é... Num município de Jataí. Evidentemente, agro. Eu não tenho ali direito do agronegócio na grade dessa faculdade. Né? Então, os currículos escolares vão formar profissionais que vão também não entender, né? não conhecer o agronegócio em si e vão atuar dentro de uma cidade em que a economia é basicamente movida pelo agronegócio. O senhor acredita nessa mudança, mesmo que paulatinamente? Nós já começamos ela, já começamos. Com essa conversa aqui, com o seu programa, com o C2 Agro, com a AproSoja, com os sindicatos rurais. Né? Falta essa organização maior, representativa do agronegócio como um todo. Né? Falta isso para que a gente tenha um poder muito grande lá na frente e esse poder até mesmo de mobilização. Existe um absurdo hoje, absurdos no Brasil. Nós fizemos um apoio às vozes do agronegócio do Mato Grosso há pouco tempo, porque existia lá, eu não sei como que está atualmente, eu me desliguei um pouquinho, eu vi uma matéria na Revista Oeste sobre o ZEE, Zoneamento Ecológico e Econômico, que ia transformar 10 milhões de área produtiva, 10 milhões de hectares de área produtiva no Mato Grosso em zona de preservação ambiental. Para quê? Numa canetada, certo? Aí nós trouxemos um representante do Ministério da Agricultura, falou, não, o zoneamento ecológico e econômico não é para isso, certo? E o governo de Mato Grosso apoiando, havia um representante da Secretaria do Governo de Mato Grosso e uma produtora rural, lá da região de São Félix. Ela chorou no ar. Nós fizemos um evento online, ela falou assim, hoje eu não posso roçar mais os pastos, porque desmatamento, é considerado desmatamento. Olha a loucura. E aí eu lhe pergunto, tinha um dedinho lá de fora? Aí sabe o que o governador, o representante do governo de Mato Grosso falou? Falou, não, mesmo não tendo sido ainda finalizado o zoneamento ecológico e econômico, nós já estamos aplicando ele nas políticas de preservação ambiental. Então, quando você pede uma licença para roçar, já é considerado como zona que absurdo isso. Já é considerado como zona de proteção e você não poderia sequer roçar aquele pasto. Então esses absurdos, eles acontecem e não existe uma mobilização do agronegócio, certo? Nós ligamos em alguns sindicatos, ligamos em algumas associações e eles, não vamos discutir muito isso não, isso está delicado. Nós falamos, vamos discutir. Vamos ver o que está acontecendo. Aliás, nesse sentido, eu sempre bato nessa tecla porque já vivi muito essas questões de grandes eventos que a gente organizou já em Jataí, trazendo expressões aí do agronegócio, grandes palestrantes e tal. E o público de Jataí, produtor rural, o público jataiense, ele tem a péssima característica de baixa participação em eventos. Aí eu insisto em frisar isso constantemente. Então, até como uma provocação para estimular, né, essa busca pela informação. Nós estamos criando um canal aqui que é do produtor.
O FGI promove um congresso do Centro-Oeste voltado para o agronegócio. Nós temos a nossa economia fomentada, né, sustentada no agronegócio. E aí, será que o produtor rural não vai participar? Será que o profissional não vai participar? Será que o empresário local não vai participar para se inteirar um pouco mais dessa roda que toca a nossa economia, né? Como é que está a expectativa de vocês para público, Leider? Bom, nós estamos trabalhando para um público de 200 pessoas. Tá? Hoje nós estamos com um público em torno de 100 pessoas. Certo. Estamos preocupados com esse outro, né, com essa outra fatia. Para um universo de milhares de milhares, né? Mas a gente acredita que programas como o seu, que a gente está fazendo de marketing, vai trazer essa capilaridade. E eu quero até aproveitar o momento para refletir sobre isso que você falou. O produtor rural, né, ele tem que começar a pensar em ser um empresário rural. Sair dessa visão de produtor, porque produtor é quem produz. Empresário é quem pensa estrategicamente. A transformação já é obrigatória. Né? É obrigatória. Né? Então, pensar como empresário. E se você não apoia os eventos do agronegócio, eu não estou pedindo apoio só, não. Eu estou pedindo que ele olhe o setor de forma diferente. É simples eu lotar o auditório do Sindicato Rural aqui de Jataí, é muito simples. Eu consigo fazer isso. Eu trago o Alexandre Garcia. Pronto. Eu trago 2 ou 3, eu trago o Karnal. Eu loto. Aí vem o Karnal, vai falar sobre a vida, sobre a existência humana. Aí o produtor sai de lá pensando na vida, tal, mas ele veio na palestra. Certo? Quanto que isso gera de resultado para ele? 0. A hora que nós estamos discutindo o negócio dele, a mudança de vida dele, num momento político delicado, pós-eleição, onde a gente vai poder refletir sobre como vai ser esse novo governo, certo? Aliás, terá um painel nesse sentido, políticas públicas e tal? Não teremos. Não teremos. Não teremos, porque pode ser que tenha o segundo turno. Certo. Mas é um momento de nós refletirmos sobre o agronegócio, as pautas do agronegócio, para esses setores. Nós vamos ter representantes da OAB aqui dentro. Né? Nós vamos ter representantes da ProSoja aqui. Nós vamos ter pessoas representativas dos setores que olham o agronegócio de forma diferente. Agora, se o agronegócio não apoia os congressos e as feiras do agronegócio... Aí fica difícil, né? Fica difícil, porque daqui a pouco a gente não discute mais isso. Vamos trazer o Karnal, vamos fazer outras coisas, né? E isso não é interessante. Certo. Então o agronegócio realmente tem que pegar o C2 Agro. Só para você ter uma noção, sabe quanto que a faculdade vai gerar de lucro para a faculdade com o C2 Agro? 0. 0. Qualquer lucro com o C2 Agro, nós nem comentamos ainda, nem fomos atrás das instituições de caridade de Jataí. Filantrópico, né? 100% revertido em caridade. Então não quer vir? Doa para a instituição de caridade. Tá? E estamos agora, já convidamos as instituições para que elas fiscalizem financeiramente o evento. Certo. Tá? O evento em si, né, ele acontece em que dia aqui? Que eu não tenho o dia. Qual o dia da semana? 15 de outubro, no sábado. No sábado, tá. Começa no período da tarde, depois que o comércio fechou, né? Esse pessoal das revendas de produto agropecuário, do comércio ligado ao agronegócio. E nós temos aí uma característica que nós estaremos no ápice do início do plantio. 15 de outubro aí talvez limite um pouquinho a participação do produtor. Mas ele tem lá, de repente, o gerente dele, o agrônomo dele, o técnico dele, o filho dele. De repente alguém vem representar, alguém vem se inteirar daquilo que será discutido. Eu vou elencar aqui alguns temas e depois o professor Leider comenta sobre eles. A abertura será às 13h30, então, no dia 15. Aí nós teremos o papel das instituições no agronegócio, a gente já deu uma pincelada aqui, desafios para implementação de holding no agronegócio, aumento da produtividade e o crescimento no agronegócio, seguro agrícola e financiamento rural. São assuntos extremamente atuais e sempre presentes, são perenes aí dentro da atividade, né? São. E muitas vezes o produtor está tomando decisão lá de seguro agrícola sem conhecer realmente tudo que está envolvido. Quando tem um sinistro é que ele vai descobrir. Nós temos holding hoje, muitos produtores fazendo holding, e isso de forma desastrada, vai ter consequências muito grandes lá na frente. Nós temos muita holding que juízes estão mandando voltar. Aí você já transferiu seus bens para holding, né? Você já fez tudo, nós vamos reduzir tributação aqui e tal. Não é bem assim que as coisas funcionam. Nós temos uma pós-graduação específica em holding do agronegócio, com a formação de 1 ano e meio para o profissional entender conflitos familiares que têm que ser resolvidos, quais são os conflitos que têm que ser resolvidos antes de você estruturar uma holding. Né? Você quer um exemplo simples. Vamos lá. Um filho, né, foi estruturada uma holding em Mato Grosso, tá? Um filho era casado com comunhão universal de bens e
o pai pegou 100% do patrimônio, colocou na holding, dividiu para os filhos, ação para todo mundo e tal. 30 dias depois da holding, a esposa falou assim, não, eu estou fora. Eu quero meus 15 milhões de patrimônio. Peraí, mas... E aí? Lesou a família. E você tem que dar, porque ela é sócia da holding, ela tem direito. Sim. Mas o patrimônio era do pai. Sim. Então, se ela tivesse separado e o patrimônio ainda fosse do pai, não teria direito. Olha as consequências de uma holding mal estruturada. Tem muita coisa que não está sendo percebida nesse monte de holding que está se estruturando. Tá? Eu não estou falando que tudo está errado, não. Claro, aliás, vai ser tema também da semana que vem aqui do podcast, a gente vai tratar sobre essa questão também e outras, né, correlatas aí, mas vamos envolver essa questão da holding já, salvo engano, acho que vai ser na sexta-feira da próxima semana, nós vamos tratar dessa questão também. Leider, quem serão os palestrantes, quem serão os profissionais, os parceiros aí da FGI nesse evento? Nós temos professores de pós-graduação e representantes dessas entidades que estão junto com a gente. Então, digamos assim... Aproximadamente quantas palestras? Nós temos... Se coloca como palestra ou como é porque nós temos alguns mesmo? painéis, né? Então, por exemplo, vem alguém da Saneago falar sobre a outorga da água dentro de um dos painéis. Nós temos representantes da OAB que vêm falar sobre legislação ambiental em alguns painéis. Então, é um evento que nós temos mais de 15 profissionais que vão ser ouvidos por essas pessoas que vão participar da palestra. Nós vamos abrir perguntas, então temas às vezes ali que são complexos, dúvidas que você não sanou na estruturação de uma holding, num problema ambiental que você teve, numa outorga d'água que você não conseguiu, ou às vezes numa água que você está usando que você ainda não pediu a outorga ainda, como fazer isso. Então é o momento para o agronegócio, que nós estamos levando um monte de profissional de várias áreas, várias entidades, para solucionar problemas reais do agronegócio. Inclusive, ele acontece dentro do Sindicato Rural de Jataí. Exatamente. Muito bem. 15 de outubro, então, 13h30, na sede do sindicato aqui em Jataí, teremos o C2 Agro. Por curiosidade, por que C2? C2, Congresso Centro-Oeste. Congresso Centro-Oeste. Então ficaram os 2 Cs, né? E a pronúncia C2 Agro é uma pronúncia bacana de você falar, né? A gente sabe o quanto isso é importante para o marketing. E como sempre, todos que vêm a agregar, né, com as suas falas, com os seus painéis, abordando aqui desafios e perspectivas para o agro, né? A gente sempre comenta aqui, às vezes a pessoa que está lá fora acha que o agro é uma das mil maravilhas e tal, não tem noção dos desafios que são diários, inclusive não só de ordem agronômica, operacional e tal, muitas das situações aí, seguro, holding, tudo, orbitam essa questão do agro e aí tem os profissionais específicos para diluir tudo isso em cada área, né, Leite? Exatamente. Nós temos um outro ponto que a gente vai refletir muito, que é gestão, né? Hoje, aumentar a produtividade do Brasil, ela é extremamente importante, só que muito da renda desse produtor, da remuneração desse produtor, do resultado financeiro dele, vem dos aspectos de gestão. Então, você tem consequências, às vezes, muito maléficas para um produtor rural, lá para um pecuarista ou um agricultor, porque ele vendeu ou comprou errado, no momento errado. Certo. Né? Então, olha quantos fatores já estão influenciando o agronegócio aí, que no dia a dia o produtor não tem oportunidade de ouvir falar, de discutir, de questionar pessoas que às vezes não são vendedores dele ou que não têm um interesse econômico no negócio. E o Congresso é isso, são pessoas que não têm interesse econômico naquele público que está lá, que estão vindo, e muitas pessoas estão vindo para o C2 Agro, todos os palestrantes estão vindo sem custo. Eles querem falar do agronegócio. Então, a gente tem que olhar o agronegócio hoje como um ponto importante a ser discutido, e o apoio do agronegócio ao agronegócio começa participando desse tipo de evento. Muito bem. Conversei com o Leider Rodrigues Nunes, diretor da Faculdade FGI, também CEO do Instituto Inova Mais, nesta quarta-feira, 28 de setembro, aqui no podcast Agro e Negócios. Agradecendo também os nossos grandes parceiros que mantêm essa programação, o Dr. Leonardo Macchioni, advogado tributarista do Agro, Brook Soluções de Energia, Casa Carlone, Soluflex Ferramentas, Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas e Cicobi Coprem, Cooperativa de Crédito. Agradecemos muito a sua companhia, estamos sempre aqui abertos a trazer informações e receber essas pessoas que colaboram muito para a difusão, né, do agro brasileiro, da sua importância na nossa vida e no contexto socioeconômico também do nosso município. Fazendo já o convite para sexta-feira, 19 horas, receberemos o Diego Nunes Cabreira, que é diretor comercial da Multissegurança, o Marlon Moreno Freitas, diretor técnico, e o tema Segurança no Trabalho e o E-Social no Agronegócio. Sexta-feira, 19 horas, aqui no podcast do Agro. Obrigado uma vez mais, Leisra. Levo o nosso abraço aí a todos
os congressistas e a toda a equipe da FGI aqui em Jataí. Foi de muito bom grado recebê-lo, assuntos muito interessantes. Espero que a gente possa conversar em breve novamente, tá ok? Estamos sempre à disposição. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.